Nós conversamos agora com Gabriel Pestana, que é analista econômico da Genial. Seja bem-vindo à nossa programação. Que está nessa conta, Gabriel? Foi pego de surpresa, o mercado agora vendo juros maiores para o ano que vem. Tem fator político ou não? Afinal, essas expectativas são coletadas em sextas-feiras. Então, na sexta-feira passada, a gente viu um caos generalizado por aqui. Olá, bom dia. Muito obrigado de novo pelo convite. Não, vamos lá. Realmente, é bem curioso esse Focus de 26 aí, se ele ter subido, né? Porque eu chutaria que não daria tempo, né? Como você mesmo falou, as expectativas são coletadas nas sextas-feiras, mas, né, o Flavius Day, né, digamos assim, foi na sexta. Começou ali com a circulação da notícia ali por volta da hora do almoço, as pessoas tentando entender se era verdade, se não era. Mas assim, quando a gente pensa em fundamento, é super, super adequado, tá? Você teve ali os juros longos abrindo entre 40 e 60 bases, então assim, é nada mais evidente do que você esperar uma expectativa de taxa de juros mais elevada aí para o próximo ano. A revisão foi de mais 25 pontos base ali, né, saindo de 12 para 12,25, final de 26. Parece pouco, mas o direcional é bem informativo. E é um pouco do que a gente estava conversando na nossa última conversa aqui, que ano eleitoral vai ter volatilidade. Agora eu estou um pouco surpreso com a rapidez disso. Eu esperava que fosse começar mais esses movimentos mais ali ao longo do primeiro tri de 2026, e não ainda em dezembro, no começo de dezembro, né? Na tua opinião, trade eleitoral já abraçou bolsa de valores, dólar, juros futuros? Você acredita que esta última sexta-feira tenha sido um spoiler do que a gente vai ver no ano que vem? A gente mesmo conversava. Tem talvez risco aplicado nas projeções do ano que vem para a inflação e também para a taxa Selic. O mercado coloca risco já eleição nestas projeções, porque a gente imaginava, talvez com uma Selic menor neste ano, sendo carregada, a inércia menor para a inflação do ano que vem, uma inflação até menor, menos necessidade de manter taxas próximas a 15%. Mas o mercado meio que foi na direção contrária, e por isso a grande surpresa. Foi um spoiler do que vem por aí? Então, eu acho que o que dá para interpretar com esse movimento é que tinha muita expectativa de uma certa alternância de poder nos preços dos ativos. Tanto é que quando a gente viu essa probabilidade de alternância reduzir por conta desse episódio da sexta passada, mexeu bastante. Então agora as pessoas estão recalibrando meio que com essas expectativas e probabilidades para o cenário eleitoral, tá? Então eu acho que uma parte, entre aspas, do estrago já foi feito, e agora é entender, mapear bem os riscos. Eu entendo que o mercado estava um pouco otimista demais em relação a essas perspectivas, e agora esse movimento traz de volta as expectativas por uma, digamos assim, uma realidade um pouco mais em linha com o cenário, entendeu? Então acho que agora vai ser crucial ali a forma de comunicação do próprio Flávio, da equipe dele, das reações de cada um dos membros do governo atual. Digamos assim, as caudas ficaram maiores, agora a gente está com mais risco. Então pode acontecer eventos tanto muito ruins, mas também eventos muito bons. É difícil avaliar, mas seu diagnóstico é correto. Essas projeções, expectativas, elas seguem infladas um pouco por conta desse risco, e esse risco aumentou na última semana. Quando a gente olha, por exemplo, para riscos aumentados para a taxa de juros, você vê talvez essa conversa com a Bolsa de Valores, o pessoal que estava fazendo conta ali de valor justo dos ativos com taxa de juros um pouquinho menor, agora vai recalcular, vai talvez tomar decisões um pouco mais cautelosas. Você vê essa conversa mesmo com um reajuste pequeno de juros para o ano que vem? Claro, porque o que acontece? Por mais que o reajuste de juros seja pequeno, a expectativa do aumento de juros, né, seja menor, o, o aumento do risco é mais evidente. Houve um aumento de risco. E quando você vai trazer a valor presente um fluxo de recursos futuro, você vai descontar pela taxa de juros, mas também por um prêmio de risco, né? Porque afinal aquele fluxo tem uma incerteza associada a ele, especialmente aquilo que é de bolsa, renda variável, tá? Então esse cenário para a bolsa ele é super suscetível a esses movimentos que a gente vê no risco, tá? Que são refletidos também no câmbio, nos juros longos, e eu imagino que é muito por isso que a Bolsa teve o movimento que aconteceu na semana passada. Um aumento dos prêmios de riscos, você aumenta a taxa de desconto desses fluxos, reduz o preço, né? Que é basicamente quando você traz esses descontos a valor presente. Então, mesmo que a expectativa de juros aumentou pouco, um aumento grande no risco é suficiente para você derrubar bem o preço do ativo hoje.
E aí, por exemplo, o destaque do Focus é esse. A gente tem algumas revisões, mas você destacaria mesmo revisão de taxa Selic. Tem mais algo que chama atenção nessas projeções? Lembra a todos que na semana passada a gente teve publicação de PIB. PIB de 0,1% de crescimento. Pouquinha coisa abaixo do esperado, mas a abertura veio indicando desaceleração, desaquecimento, principalmente do setor de serviços. Como é que você vê a reação do mercado em relação a esta publicação da semana passada, por favor? Foi até curioso porque você teve um PIB na margem mais fraco do que o projetado, mas o interanual, né, o year over year, né, subiu, veio mais alto. Isso tem um pouco em conta por conta das revisões que você faz da série como um todo e também explica um pouco o aumento da projeção do PIB para esse ano e também para o próximo, divulgado aí pelo boletim. Mas assim, eu acho que de novo, a minha interpretação, minha maior interpretação ao olhar essas projeções é o que acontece com a inflação do ano que vem. A gente está fechando esse ano aí de 4 para 4,4, conforme o Focus indica, mas o próprio Focus espera uma inflação de 4,2 para o próximo ano. Ou seja, um ganho de 0,2 pontos percentuais com uma Selic a 15. É muito pouco. É muito pouco. Eu esperaria algo ali para torno de 3,6, 3,5. Então, essas projeções ainda elas estão, digamos assim, teimando em cair, porque aquilo que a gente falou, é risco, é impulso fiscal, é incerteza, é ano eleitoral, é muita coisa. Então, se eu tenho que dar uma palavra para refletir essas projeções, eu diria precaução, assim, minha interpretação. Maravilha. E aí, por exemplo, olhando de forma geral para este ano eleitoral, para o ano que vem, você imagina que em algum momento a gente vai começar a ter um pouco mais de consolidação das ideias e aí, claro, essas projeções vão começar a ser reajustadas. Neste ano, foi ali por volta de outubro mesmo, finalzinho, os 45 do segundo tempo, que a gente começou a ter um pouco mais de clareza. Em anos eleitorais, pode até ficar talvez para depois das eleições apenas. O que você imagina como um fator acalentador destas projeções de risco que estão fora do comum aí para o ano que vem? Olha, eu acho que elas vão se mexer não devido a propostas concretas de candidatos, mas devido a como que eles vão ganhando força ou perdendo força ao longo do tempo. Então, num cenário, por exemplo, em que um candidato de direita começa a ganhar muita força e aumenta a probabilidade da direita ganhar as próximas eleições, a gente deve ver essas projeções caindo, especialmente as longas de inflação, tá? E juros também. Agora, no contrário, em que a gente vê o candidato de direita perdendo força e cada vez ficando mais claro que quem vai levar é o candidato de esquerda, aí eu imagino um movimento reverso. Então, eu acho que elas vão responder bastante na mesma direcional que o risco vai. Tá? Então, conforme o risco aumenta, ou seja, quando eu falo de risco, eu estou falando em termos de como é que o mercado interpreta, no sentido de preferir um candidato de direita. Conforme o risco aumenta, porque um candidato de esquerda vai se tornando favorito, essas projeções devem subir, tanto os juros quanto a inflação. E conforme se o risco cair, conforme o candidato de direita vai ganhando mais força, essas projeções devem cair. Isso, de novo, é um reflexo do tanto de prêmio de risco que está embutido nos preços dos ativos, tá certo? Que está levando um pouco essas projeções. Então, o que eu acho que vai mexer bem aí, pelo menos no começo de 26, né? Conforme você for entrando em 26, vai tendo muito dado realizado de inflação e a inflação no final do ano fica menos incerta. Mas conforme a gente fala de horizontes mais longos, eu acho que o que vai mexer bastante isso daí é o cenário político, tá? É a minha avaliação. Boa, conversei com o Gabriel Pestano, analista econômico da Genial. Gabriel, obrigado por nos ajudar a entender essa confusão de projeções, o que o mercado está levando em conta para o ano que vem. Até uma próxima. Aí a gente vai ter um focus diferentão também para comentar com certeza. Ano que vem será um ano bastante complicado para se entender. Até. Muito obrigado. Até logo.